Você tem um plano para os próximos 365 dias? A Unimed tem. Planos que cooperam com a saúde da sua empresa e com a economia local. Cuidado completo para você e seus funcionários. Soluções que combinam com o seu negócio. Conecte-se com a gente e transforme sua empresa em um grande negócio. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Olá, quarta-feira, 13 de janeiro. Confira os destaques desta edição. Presidente do Legislativo erechinense, Ana Oliveira, fala dos projetos e demandas na Câmara de Vereadores. Inspetoria do CREA tem novo presidente em Erechim. Desenvolvimento Econômico realiza mutirão para agilizar os processos. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da TV Erechim. E nós começamos essa edição falando de polícia. Durante a manhã da última terça-feira, o sistema de videomonitoramento do projeto Sentinela percebeu um momento em que indivíduos efetuaram diversos arremessos de objetos em direção ao pátio interno do Presídio Estadual de Erechim. Após os arremessos, os indivíduos fugiram em um veículo Gol, de cor vermelha. Guarnições foram informadas e efetuaram averiguações, sendo que o veículo foi abordado na rua Nossa Senhora de Lourdes, lá no bairro Progresso. No interior do veículo foram encontrados 3 homens que de imediato confirmaram terem efetuado os arremessos ao presídio. Foram localizados no telhado da casa prisional 3 pacotes contendo 3 aparelhos celulares e um carregador de celular. Foi constatado que um dos abordados, de 27 anos de idade, estava com mandado de prisão e em revista pessoal ao mesmo foram encontrados 2 comprimidos de êxtase. Diante dos fatos, os 3 homens foram presos e apresentados na delegacia de polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante. Apenas para o foragido, sendo este ouvido e após encaminhado ao Presídio Estadual de Erechim, local em que deve permanecer à disposição da Justiça. Com uma visão arrojada, o jovem engenheiro civil Gilmar Fiebig Filho assume como novo inspetor do CREA aqui na cidade de Erechim. Nós o convidamos para um bate-papo. Acompanhe. Eleita a nova gestão do CREA do Rio Grande do Sul aqui em Erechim, e nós convidamos hoje o inspetor-chefe, Gilmar Fiebig Filho, para falar um pouquinho sobre este período de transição de função e as atividades realizadas pelo CREA aqui na nossa cidade. Bem-vindo, Gilmar. Obrigado pela oportunidade. Boa tarde a todos. Então, assumimos o CREA, a Inspetoria Local de Erechim e a Coordenadoria da região, que é Erechim, Passo Fundo, Carazinho, na última sexta-feira, dia 9, né? E temos grandes desafios pela frente, liderando aí um grupo de engenheiros, agrônomos de toda a região. O trabalho desenvolvido por vocês é bastante amplo, porém, muitas vezes ele não tem tanta visibilidade. Fale um pouquinho do trabalho que o CREA desenvolve e a importância que ele tem aqui para o desenvolvimento da nossa cidade e também aqui das outras cidades que compõem. Antes de mais nada, o que é o CREA? O CREA é o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. Dentro do CREA estão basicamente os profissionais de engenharia, todos os tipos de engenharia e agronomia. Antigamente os arquitetos também pertenciam ao CREA, eles há um tempo atrás acabaram se desfiliando e abriram uma entidade própria. Qual o objetivo do CREA em si? É você fazer uma ligação do profissional liberal, local, com a entidade estadual e federal. Em busca do quê? Em busca da valorização profissional, do respeito às atribuições, à técnica, ao respeito à legislação vigente, tanto de governantes quanto a valores a serem cobrados, etc. O que mais? O CREA também ele age na fiscalização do exercício profissional de cada um com relação a excessos, eventuais falhas que possam vir a ocorrer, então ele também age na fiscalização. O CREA participa de diversas entidades locais, conselhos municipais, órgãos em geral, ele responde perante o judiciário
por qualquer ato ou infração que venha a ocorrer de algum profissional na região. Certo. E ele tem um papel muito importante com universidades, faculdades, nessa transição do estudante com o profissional, então com a responsabilidade de ser um profissional, né? O peso da assinatura de um engenheiro é muito grande e é aí que entra a inspetoria para auxiliar o profissional nessa tomada de decisão. O grupo que vai estar à frente do CREA é você e mais 2 pessoas? Isso. A nossa chapa é composta por mim, então fui eleito o inspetor-chefe, mais o Glênio Teixeira, que é o engenheiro ambiental, que será o inspetor secretário, e o Glênio Rigoni, que é engenheiro eletricista, professor da URI, que será o engenheiro inspetor tesoureiro. Gilmar, você trabalha já com construção civil há um bom tempo, já é um ramo que vem da sua família trabalhar dentro dessa área. A engenharia, ela tomou proporções enormes nos últimos anos, a evolução que ela teve facilitou muito as nossas vidas. Hoje os projetos, eles são muito mais arrojados, porém exigem muito mais conhecimento e técnica. Por exemplo, na construção de um prédio com poucos pilares. Isso. Na verdade, assim, a construção ela tem se modernizado muito nos últimos anos, muito em decorrência dos programas federais de habitação que tiveram. Houve normas, criação de novas normas de desempenho, de qualidade, normas inclusive que entraram em vigor em 2017, normas muito novas elas vão atacar muito fortemente a construção de novos edifícios, que devem ser enquadradas nessas normas de desempenho e etc. O profissional que assina um projeto, por incrível que pareça, muitos deles nem conhecem a norma de desempenho ou pouco sabem. E a responsabilidade é gigantesca desse profissional no momento que ele assina. Você imagina que ele está assinando que tem que garantir uma qualidade térmica, qualidade acústica, que até poucos anos não se tinha isso. Certo. Né? Um exemplo trivial seria, por exemplo, um salto de uma mulher caminhando em casa. Até pouco tempo era meio que comum em edificações ter isso. Hoje em dia isso não pode. Então, a legislação ela é muito rigorosa. Nós trouxemos aqui por exemplo, um exemplo na nossa sociedade de engenharia local, uma das autoras da norma de desempenho. E olha que dado curioso que eu vou te colocar. 90% dos acessos à norma foram de advogados, não de engenheiros, que compraram a norma. Então você imagina a responsabilidade que o engenheiro tem e como isso já está gerando um nicho de mercado para outras classes, né? É verdade. Mas enfim, então é isso. Outra questão importante da engenharia é o seguinte, e isso a nossa gestão vai tentar trabalhar bastante com a prefeitura municipal. Já tivemos algumas conversas, inclusive, sobre o assunto, é a responsabilização do profissional. Recentemente houve uma revisão do plano diretor aqui em Erechim. Nessa revisão, você teve uma responsabilização maior do profissional que assina as obras. Qualquer tipo de obra, desde prédio, que nem que tu colocou, loteamento, casas e etc. Em prol do quê? Em prol de você ter mais celeridade na análise de projetos. Então, a partir do momento que um profissional assina, você não vai ter muitas conferências nesse projeto. Ele já é um profissional, ele já está assinando. O CREA, ele busca de fato essa valorização profissional, porque a nossa legislação antiga aqui, ela vinculava a muitas conferências e burocracias. Porém, essa é uma faca de 2 gumes, porque a partir do momento que você também não tem conferência, a tua responsabilidade aumenta. E aí que a atuação do CREA vai ter que ser trabalhada e ajustada junto com a prefeitura para evitar, de repente, algum excesso, né, O profissional que, de repente, assine uma obra que dê problema, o CREA vai fiscalizar essa obra, o profissional é multado, ele tem alguma penalidade? Claro, na verdade, assim, o CREA ele pode fiscalizar uma obra a qualquer momento, mas de praxe não é dessa forma que é feito, né? O CREA basicamente fiscaliza se há responsáveis técnicos na obra. Ele pode fazer multas, infrações a profissionais? Ele pode,
Mas isso está vinculado a excessos, a quando se judicializa questões, a algo que se torna em proporções maiores. O objetivo principal é orientar e assessorar o técnico, né? Às vezes acontece algum tipo, acontece, e aí o conselho é chamado, inclusive judicialmente, se necessário, para prestar algum esclarecimento para os juízes, se convir, né? A gente está vivendo agora um período de pandemia e muitas das atividades que gostaríamos de estar fazendo estão restritas. Mas mesmo assim, o CREA pretende trocar informações, conversar com os engenheiros de uma forma online, estar em contato com essa classe? Assim, o que eu posso te falar com relação à pandemia e CREA? A indústria da construção civil, ela foi pouco afetada com a pandemia, se você observar. Porque cresceu bastante, inclusive, né? Ela, ao contrário, ela cresceu bastante e as restrições, por ser canteiros abertos, né, obras normalmente espaçadas, ela não teve muitas interrupções. Então, assim, as obras em geral, elas estão acontecendo. A eleição do CREA foi online, a eleição online, e a posse também foi online. O CREA possui um escritório para atendimento de demandas que necessariamente elas precisam ser presenciais. Algumas demandas podem ser online? Podem, mas normalmente você tem essa aproximação, ela é mais no corpo a corpo e com as medidas de segurança cabíveis. Então, assim, o que eu posso te falar com relação CREA Covid? Eu acredito que não vai influenciar a atuação do CREA essa situação de pandemia, até porque nós estamos já encaminhando para um final, em vias de vacina, e em pouco tempo eu acredito que vai estar resolvido. Se você observar as construções em geral no país, elas aumentaram muito no último ano de pandemia. A construção civil cresceu muito nesse ano de pandemia, então o CREA entra sempre como como é que se diz, um filtro ali entre os cristais, né? Sim. E falando em construção civil, já que essa é a tua área de atuação, com a pandemia houve uma demanda muito maior. As pessoas até mudaram de apartamentos, foram para casas, enfim, uma série de situações que levou as pessoas a construírem. E a matéria-prima? Teve aumento? Teve aumento. Aí agora é outro cenário, né? Pois é. É o Gilmar falando como empresário da construção civil. Nós estamos vivendo um momento um momento diferente, né? Totalmente. A palavra é diferente. Houve um aumento real considerável de todos os materiais de construção. A expectativa é que haja um aumento muito, muito expressivo do valor dos imóveis nos locais, né, em todas as cidades, e em breve, porque a partir do momento que você começa a ter um custo muito maior para produzir, esse preço vai acabar sendo repassado e é normal que haja um aumento. Eu não posso te precisar quanto, mas eu acredito que vai ser bem substancial o aumento que vai ocorrer no preço dos imóveis. Hoje está tendo uma falta de matéria, algumas matérias-primas não tem no mercado para comprar, então assim está muito difícil de você comprar, por exemplo, aço. Material hidráulico em grande quantidade. Teve alguns períodos de dezembro que as empresas não estavam aceitando pedido, empresas multinacionais, então é algo assim curioso, sabe? Nunca ocorreu. Eu acho que é um período de ajuste global, de produções, de escalas, muito em função da pandemia, e que nós temos que ir nos adequando a esse momento e nos adaptando o mais rápido possível, porque a construção no Brasil hoje, com os juros baixos do jeito que estão, elas tendem a ser a bola da vez até 2023, né? Eu imagino. Você ter um dinheiro parado no banco hoje é uma rentabilidade quase nula, então o governo está estimulando que o dinheiro seja investido, colocado no mercado, e a construção civil ela tende a ser o carro-chefe que vai acabar puxando esse investimento, né? A gente vive hoje numa cidade de concreto. Não só aqui, em vários lugares do mundo é assim, é concreto. Mas com a pandemia, a busca por casas, por espaços verdes aumentaram. A gente pode contar com prédios mais sustentáveis nessa questão ambiental? A sustentabilidade, ela depende muito do profissional que vai encaminhar o projeto. Certo.
é algo pessoal que a empresa irá colocar. Eu acredito que é um ótimo caminho. É uma tendência. É uma tendência. Porém, às vezes, em alguns tipos de construção, ele se inviabiliza pela questão econômica. Durante essa revisão do plano diretor que houve em Erechim recentemente, muito foi tocado nesse assunto, porque é algo que precisa ser levado em conta. Às vezes é um pouco intangível e de difícil aplicação. Eu, falando como empresário, na nossa empresa, nós sempre colocamos diversos aspectos ambientais nas nossas edificações, desde aproveitamento de água da chuva, painel solar, áreas verdes. Então, mas não existe uma legislação que te obrigue a fazer isso. Tá. Então, talvez por esse motivo fica muito da consciência de cada um e do argumento de venda. Ok. Muito bem, então hoje nós conversamos com o Gilmar Fiebig Filho, que assume o CREA como inspetor e chefe também, juntamente com o Glênio Rigoni e o Glênio Teixeira. Nós desejamos sucesso para vocês e que a construção civil continue dando bons frutos e que as pessoas tenham essa possibilidade de ter a sua casa própria, seu apartamento próprio, num lugar agradável e de preferência aqui na nossa cidade. Obrigada, Gilmar. Obrigado a todos. Obrigada. No próximo bloco, você confere. Presidente do Legislativo Erechinense, Ana Lúcia Silveira de Oliveira, fala dos projetos e também das demandas na Câmara de Vereadores. E nós também falamos sobre a previsão do tempo para quinta-feira. Já retornamos. Você tem um plano para os próximos 365 dias? A Unimed tem. Planos que cooperam com a saúde da sua empresa e com a economia local. Cuidado completo para você e seus funcionários. Soluções que combinam com o seu negócio. Conecte-se com a gente e transforme sua empresa em um grande negócio. Superar este momento juntos. Esse é o plano. O Master sempre tem muita oferta. E o cliente Master Mais Vantagens economiza ainda mais. Faça já o seu cadastro e aproveite. Tá no Master, tá em casa. Sabia que agora com o Sicredi você pode pagar suas compras também com o Pix? Quer ver? Abre o app, escolhe o QR Code, digite o CPF, e-mail ou celular. No Pix é muito fácil, vem experimentar. A escolha é sua, a escolha é sempre sua, é sua, a escolha é sempre sua. Vai pagar? Conte com a liberdade de escolha do Sicredi e pague como e onde quiser. A escolha é sempre sua. Desde a última segunda-feira, dia 11, a equipe da Secretaria de Desenvolvimento Econômico está realizando um mutirão de trabalho para dar mais agilidade aos processos de abertura de microempreendedor individual, o MEI, pequenas e microempresas, conforme explica o titular da pasta de desenvolvimento, o Hernani Melo. Atualmente são cerca de 200 pedidos represados do ano de 2020 que aguardam a conclusão do processo. Essa demanda está sendo atendida pela equipe da Secretaria, formada por servidores de carreira, cargos de confiança e funções gratificadas. Durante o contraturno da Prefeitura, o nosso atendimento ao público segue conforme o decreto municipal. Porém, pela parte da tarde, trabalhamos em expediente interno para que esses processos tenham mais celeridade e consigamos proporcionar mais agilidade aos empreendedores que nos procuram para formalizar os seus negócios. Assim, explicou Hernani Melo, afirmando que a equipe realiza cerca de 40 análises diárias desde o início do mutirão. A meta para a conclusão dos processos represados, sem deixar acumular aqueles que chegam diariamente à Secretaria, é estimada para o final deste mês de janeiro. Além de termos essas demandas atrasadas, o desenvolvimento recebe diariamente pedidos de abertura de empresas nas mais diversas modalidades. E o nosso objetivo, desde que a documentação entregue pelo empreendedor esteja em dia, é dar celeridade e finalizar o processo numa média de 7 dias, contando desde a consulta por viabilidade até a inscrição do registro na junta comercial. Assim, declarou o secretário.
Ana Oliveira assumiu a presidência da Câmara Municipal de Vereadores neste ano de 2021. Ana pretende ampliar a comunicação com todos os setores de Erechim e principalmente aproximar o cidadão do Legislativo erechinense. Nesta manhã, estivemos na Câmara de Vereadores para fazer uma visita de cortesia à presidente e também entender como vai funcionar todos esses processos. Questionamos Ana sobre a TV Câmara, que é um meio de comunicação do Legislativo com toda a população. Estamos hoje como presidente do Poder Legislativo, representando todos os vereadores. E a nossa tarefa aqui é de estarmos mais próximos da comunidade, auxiliando em todo esse trabalho neste ano que para nós é um ano que acreditamos que seja um ano de superação. Superação no combate a todos os nossos problemas, aos nossos desafios que temos aí pela frente. Então, o Poder Legislativo está implementando alguns projetos, algumas ações que a gente espera, sim, que tenha o entendimento da população, pois já está tendo o entendimento dos nossos vereadores, que é a gente estar mais próximo da sociedade para a gente conseguir dialogar e ter muita transparência no trabalho que aqui nós vamos desenvolver. O que nós desejamos e estamos trabalhando com toda a equipe de comunicação? Exatamente essa linguagem, esse fato de estarmos nos comunicando da melhor forma possível com a sociedade, ouvindo a sociedade. Nós precisamos ouvir a sua demanda, ouvir os seus anseios e procurar fazer todo esse encaminhamento. Então, a Câmara está abrindo canais de comunicação. Nós estamos aprimorando todo um trabalho que foi já construído ao longo de todo esse tempo, mas agora buscando essas novas tecnologias que a gente tem em mãos e que são usadas por todos, e estamos trazendo então para a Câmara para melhorar essa comunicação. A Câmara Cidadão também vai fazer esse papel de aproximação, conforme explica a presidente. É nós darmos ainda mais transparência para a Câmara, trazer para dentro da Câmara a participação do cidadão, trazer aquela pessoa, aquele presidente lá do bairro, aquele morador lá do bairro, para que venha trazer aqui a sua opinião, para que dê as suas ideias, para que traga as necessidades do seu bairro, para que a gente consiga ajudar. Trazer as coisas boas da nossa cidade, né? Mostrar as coisas boas da nossa cidade, as riquezas da nossa cidade, a potencialidade. Eu sempre digo assim, nós moramos numa cidade que é referência mundial em termos de arquitetura, em termos de organização social, e muitas vezes a gente só dá esse valor quando a gente sai daqui, Sandra, né? Que a gente vê que a gente tem uma cidade que tem oportunidades, que tem um espaço físico que nos proporciona segurança, bem-estar, qualidade de vida, que a gente pode fazer uma boa caminhada na nossa cidade com extrema segurança. Então é isso que a gente quer mostrar que aqui nós temos condições sim de desenvolver esse trabalho junto com vocês, mostrando a cidade bonita que a gente tem. Trazer a possibilidade de fazer a formação do servidor e de pessoas que busquem oportunidades também, desenvolvendo parcerias com as nossas instituições educacionais, que eu acho importante fazer esse link. A Câmara quer se tornar um agente protagonista também desses projetos
que hoje tem na nossa cidade para nós fazermos. Então a Câmara Cidadã é isso, é a participação do cidadão, é a participação do vereador, do nosso servidor, para melhorar ainda mais o nosso espaço, o nosso ambiente. Eu acho que restabelecer o diálogo com a sociedade, demonstrando que a Câmara está aberta e que quer ter essa comunicação, é fundamental. Fundamental para que a gente consiga dizer que o Poder Legislativo tem um papel importante, né, na concepção de sociedade, na sua construção de uma cidade, e que nós estamos abertos para ajudá-los. Então, estou indo fazer essas visitas em todas as entidades, justamente para ouvir e trazer para cá e ver o que a gente pode ajudar. E também para conhecer ainda mais a cidade. Eu sempre digo, a cidade, ela nos surpreende a cada dia, a cada visita, porque a nossa cidade, ela tem uma potencialidade muito grande em todos os setores, Sandra, seja na prestação de serviço, seja na questão cultural, social, na industrial, enfim, no comércio. Ela nos surpreende, né? As pessoas, o capital que nós temos de maior riqueza nessa cidade é o capital humano, sem sombra de dúvida. E aqui nós temos talentos que são fantásticos. Falamos também com a presidente sobre o Hospital Santa Terezinha e as suas necessidades e as medidas que estão sendo tomadas pela Câmara de Vereadores para auxiliar no desenvolvimento das atividades do hospital. O Hospital Santa Terezinha, ele acolhe toda uma população da nossa região. E ele é sempre uma preocupação de todos nós, de nós enquanto gestores, enquanto Câmara de Vereadores. Recentemente, a outra legislatura repassou 870 mil reais para o Hospital Santa Terezinha. Para quê? Para que fossem feitos mutirões de cirurgias e de exames que estão demandados, né? Que estão necessitando serem colocados em dia. E isso foi repassado para o hospital, para a prefeitura. Então, é uma preocupação da Câmara, é uma preocupação da prefeitura e é uma preocupação da sociedade, de nós termos essa instituição fortalecida, que ela tenha uma estrutura física e humana bem organizada, para atender as nossas necessidades. E agora, mais recentemente, então, fizemos uma parceria com a RGE, o Hospital Santa Terezinha e voluntários da nossa cidade e a Câmara de Vereadores. Para quê? Para divulgarmos uma campanha que eu entendo como uma campanha maravilhosa que a RGE está fazendo. A RGE, ela tem uma preocupação do bem-estar social muito grande, e esta é uma prova, esta campanha, que é a contribuição do cidadão na sua conta de energia elétrica. Então, cada cidadão, cada família pode optar de fazer uma doação de R$3, de R$5, de R$10, de R$55, enfim, conforme a sua condição, né? E também ele pode, se algum mês, alguma coisa assim aconteceu, ele pode também parar de fazer essa doação e depois retomar. Então, essa campanha, ela visa o quê? Diminuir o gasto com a energia elétrica do município. Ela já vai ser descontado, esses R$3 que você vai doar, vai ser descontado da conta de energia elétrica do Hospital Santa Terezinha. Hoje ele gasta cerca de 85, 90 mil reais mensais. Então isso já vai ser descontado da conta. E se exceder esse valor, o hospital pode investir em infraestrutura. Então a gente está fazendo parte, enquanto Câmara de Vereadores,
deixando aqui um espaço para que as pessoas possam vir aqui fazer o seu registro na fichinha, colocar na urna e depois encaminharemos então ao Hospital Santa Terezinha, Sandra, que eles farão a sistematização juntamente com a RGE. Muito obrigada e queremos colocar aqui à disposição a Câmara de Vereadores, a todos os cidadãos, empresários, enfim, agradecer a vocês, né, que também fazem parte, e também convidá-los a participar dessa campanha, que é uma campanha tão digna, que é para manter as boas instalações, né, manter a saúde financeira do nosso Hospital Santa Terezinha. E nessa quarta-feira, por vários momentos durante o dia, achamos que a chuva iria aparecer. Mas a chuva não apareceu, porém o dia ficou meio encoberto, nublado e temperatura um pouco mais agradável do que estávamos vivendo nos últimos dias. Mas vamos ver como é que fica a quinta-feira, se vamos continuar com essa temperatura agradável ou se o calorão volta. Vamos lá? Na quinta-feira pela manhã, uma mínima de 15 graus, a máxima de 28, a média do dia 22 graus, é uma temperatura bastante agradável, a umidade do ar 67%, ventos 20 km por hora e a gente não tem previsão de chuva aí para quinta-feira. Então, pelo que se percebeu, já começamos o dia com a temperatura um pouquinho mais baixa do que a gente estava presenciando nos últimos dias e ela não sobe muito no decorrer do dia, tornando a nossa quinta-feira um dia agradável. E o Jornal da TV Erechim fica por aqui, mas a gente continua nas redes sociais. Siga a nossa página lá no Facebook, no YouTube e nos acompanhe também lá no Instagram. Se você tiver alguma sugestão de pauta, se você tiver alguma pessoa que você gostaria de ver aqui nessa bancada falando dos seus projetos, falando da sua empresa ou afins, entre em contato com a nossa produção através do telefone que aparece aqui na barra ou através das nossas redes sociais. A todos vocês, uma boa noite de quarta-feira e até amanhã. Sabia que agora com o Sicredi você pode pagar suas compras também com o Pix? Quer ver? Abre o app, escolhe o QR Code, digite o CPF, e-mail ou celular. No Pix é muito fácil, vem experimentar. A escolha é sua, a escolha é sempre sua, é sua, a escolha é sempre sua. Vai pagar? Conte com a liberdade de escolha do Sicredi e pague como e onde quiser. A escolha é sempre sua. O Master sempre tem muita oferta. E o cliente Master Mais Vantagens economiza ainda mais. Faça já o seu cadastro e aproveite. Tá no Master, tá em casa.